Então, meus irmãos, hoje quem irá nos falar é o nosso irmão Nelson Macedo, que faz parte da casa, né? Olha o tema que está aqui, ó. Fora da verdade não há salvação. Então, vamos passar a palavra ao nosso irmão Nelson, né? Uma boa palestra a todos. Muito boa noite a todos. Que bom estarmos hoje reunidos nessa tarde, nessa casa que sempre nos acolhe com muito carinho, com muito amor, para a gente refletir juntos sobre mais um tema do Evangelho. Este tema em específico está dentro do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e é sobre ele que a gente convida a todos para refletirmos, trazendo para a nossa vivência, trazendo para o grande objetivo de todos nós, que é a nossa reforma íntima, que é a nossa mudança interior, que é aquilo que nós viemos em propósito de mudança. E é nisso que nós vamos falar hoje. Este item, ou este capítulo, ele traz como introdução para nós uma passagem em que Jesus nos diz: e esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Está lá em Mateus, em seu capítulo 25. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhes Jesus: que é o que está escrito na lei? Pergunta Jesus. O que é que tu lê nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então Jesus: respondeste muito bem, fazei isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus lhe traz a parábola do bom samaritano, que nos traz um grande ensinamento. Um homem descia de Jerusalém em direção a Jericó. A gente imagina aquele cenário árido daquela região, como até hoje é. Bastante inóspito, poucas pessoas. Então vem vindo aquele homem com a sua montaria, os seus pertences, e ele ali, uma tocaia é feita para ele, roubam-lhe os seus pertences, ele fica bastante machucado, ao ponto de ficar desacordado, à beira do caminho. Então vem o sacerdote, que é um homem religioso, percebe aquele homem caído, olha de cantinho, como a gente diz, e segue o caminho dele como se não tivesse visto nada. Daqui a pouco, mais adiante, um levita, também uma pessoa de religiosidade, passa por aquele homem caído, observa-o de longe, o percebe de longe, mas também ignora aquela criatura ali no chão e segue o seu caminho. Mas, mais adiante, vem um samaritano, sendo uma pessoa considerada até mesmo de má vida, como o Evangelho nos traz, porque trazia a sua forma de conduta diferente do que acreditavam que era o correto, mas ele é tocado no seu coração, observando aquela criatura ali caída, então acolhe ele, trata as suas feridas, porque estava bastante ferido, ao ponto de estar desacordado, com os recursos que ele tinha naquele momento, coloca na sua montaria e vão até uma hospedagem. Lá chegando, ele o deixa aos cuidados daquelas pessoas responsáveis, deixa pago algum dinheiro
e ainda diz para o dono da hospedaria que se faltar algum recurso no seu retorno, ele completaria, mas que cuidasse bem daquela criatura. Essa, em resumo, é a parábola do bom samaritano. E nesse momento, quando a gente faz essa reflexão, nos colocamos no lugar daquele homem, ou daquele samaritano, ou quem sabe daquele levita, ou talvez daquele sacerdote. Quando a gente observa nossos irmãos à beira do caminho, trazendo as suas dificuldades, os seus sofrimentos, e às vezes não precisa nem ser tão longe à beira do caminho, às vezes lá pertinho da gente, próximo da gente, dentro da nossa casa, alguém que possa estar depressivo, com dificuldades, situações as mais variadas. E então Jesus nos traz essa história para que a gente possa compreender os seus ensinamentos. Porque se ainda hoje nós temos dificuldades de interpretar a sua mensagem amorosa, imaginemos naquela ocasião em que nós tínhamos ainda mais limitação na nossa compreensão. Então Jesus se utiliza dos artefatos que tinha, e um deles, que é hoje considerado um dos instrumentos melhores para transmitir uma mensagem, para transmitir um ensinamento, que é através dessas histórias, não é? Então se observa primeiramente nessa passagem a questão da religiosidade, não é? Jesus deixa muito claro que não é um privilégio dos religiosos a prática da caridade, pois neste exemplo, tanto o levita quanto o sacerdote não se dispuseram em ajudar aquela criatura ali caída, mas foi aquele que era considerado alguém de má vida que tomou a atitude, que colocou nos seus braços e assim o auxiliou, não é? Quem foi o mais cristão dos três? A pergunta inicial era, né? Quem é o meu próximo? Então Jesus nos conta essa história. Mas aqui nós perguntamos, qual foi o mais cristão daqueles três? Aquele que traz as palavras de cor, que conhece o Evangelho, em todos os seus versículos, em todos os seus capítulos, de cor e salteado, ou aquele que talvez até nem lembre de uma passagem evangélica, mas tem inscrito no seu coração a prática do amor. Então nisso Jesus nos faz pensar, como em todo o seu evangelho de amor, o quanto nós já conseguimos trazer para a nossa prática aquilo, ou muito, ou pouco, que nós já sabemos, que nós já conhecemos. Abrangendo este grande propósito de todos nós, como dizíamos no começo, que é a nossa mudança interior, a nossa transformação íntima, não é? Jesus nos ensina este princípio da igualdade, da fraternidade, da humildade, e nos traz a caridade como este princípio em que Paulo nos disserta de maneira ímpar um poema do amor. Não é? Mas aqui, quando falamos dos religiosos, naturalmente, nós ligamos ao papel da religião. A religião, ao longo da história, não a religião em si, mas os religiosos têm causado bastante alvoroço enquanto sociedade, enquanto humanidade, através das suas interpretações, ora equivocadas e ora interpretações que buscam algum objetivo além do objetivo real que deve ser a religião. A religião deve contribuir para todos nós, para que nos tornemos melhores cristãos, melhores pessoas, termos uma conduta melhor e assim nos religarmos a Deus. Este é o papel da religião.
mas nem sempre a religião consegue cumprir este papel, não é? E aí nós vemos criaturas que se dizem não religiosas, mas que conseguem cumprir o papel estabelecido do amor, do auxílio, da prática da caridade na sua real função, não é? Que ela nos traz. A religião em si, ela não salva ninguém. Por vezes nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, trazemos aquela ideia, né, de que quem só está na minha religião é que merece a salvação. E isso tem gerado, ao longo dos tempos, muitas dissensões, muitas disputas, muitas lutas dentro do próprio lar. Um é de uma religião, o outro é de outra, não tem problema. Mas o que isso vem a causar dentro das próprias famílias, dentro dos grupos sociais, não é? A gente vê em alguns lugares, inclusive, conflitos armados por conta da religião, ou melhor, por conta dos religiosos que a interpretam de forma equivocada. Se nós pudermos pesquisar a fundo o cerne de todas as religiões voltadas ao bem, nós vamos encontrar na sua essência o amor. Mas nós, enquanto criaturas falhas, ou querendo por vezes tomar partido, ou tomar algo em troca do medo do outro, acaba se utilizando deste meio religioso para dificultar, de certa forma, a vida de muitos daqueles que não poucas vezes a procuram por alguma necessidade, por alguma dificuldade em sua vida, não é? E aí nós vamos encontrar nesse capítulo 15 o item fora da igreja não há salvação. O homem adaptou os ensinos de Jesus à maneira do seu entendimento. E nem sempre esse entendimento era ou é o entendimento correto. Aonde que ele traz, então, ele contrapõe ideias, até mesmo dentro do lar, como nós já trouxemos, não é? Insiste em divisões, tu só te salva se estiver seguindo da forma que eu estou seguindo, ou agindo da forma como eu estou agindo, ou buscando da forma com que eu entendo que é o correto, né? Mas quem disse, num mundo de provas e expiações, que nós temos esta condição de achar que somos aqueles que detêm esta verdade, que detêm este entendimento, não é? Todos temos que ter a mesma religião. Jesus não fala em religião nas suas mensagens, não é? Ele fala religiosidades, mas não dessa religião ou daquela religião. O Espiritismo vem cumprir este papel de consolador prometido, e ele mesmo nos instiga ao estudo para que nós creiamos, mas creiamos de forma racional, compreendendo o porquê das coisas, e também nos diz, se nós não tivermos a certeza daquilo que é dito como verdade, então é melhor que nós rejeitemos algumas verdades do que aceitemos uma mentira sequer. Então busquemos, através dos estudos, estas compreensões, não é? A fé de todos nós é o fruto da conscientização da própria criatura, não é? Frente ao Criador. E quando nós conseguimos entrar nesse estágio de compreensão, tudo não é que fica facilitado, mas fica compreendido, não é? O porquê das coisas, as situações em si, como que elas se retratam, aonde que elas se revelam, da forma com que nós devemos buscar ou não determinadas situações, não é? Se ela for tão somente uma fé de adoração, de compreensão do texto, mas não houver a prática, de que me vale conhecer algo e não conseguir praticá-lo, não é? De que nos vale ter a compreensão e não conseguir executar aquilo que eu já tenho condições
de atuar, e quem de nós não tem condições de fazer algo pelo nosso próximo? Seja uma prece, seja um ombro amigo, seja um telefonema, uma mensagem de carinho, uma mensagem de consolo, de compreensão. Todos nós temos essa possibilidade, não é? Jesus nos ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele fala em religião? Não. Ele fala no amor. Amar a todos, até mesmo quem pensa diferente de como eu penso. Mas se está dentro dos preceitos ensinados, evangélicos, está dentro da conduta que se espera de um bom cristão, de um bom cidadão, pelo que ele está oferecendo de si, seja pouco, seja muito, essa é a conduta do bom cristão, né? E o Evangelho nos diz que o bom espírita, o espírita que consegue cumprir com as suas obrigações, é o mesmo, é o bom cristão, é aquele que entendeu a mensagem de Jesus. E como nós poderíamos amar ao outro, amar a Deus, sem amar ao nosso próximo? Como que nós poderíamos nos apresentar a Deus e a Jesus trazendo rancor, trazendo rusgas, trazendo dificuldades? Nós precisamos primeiro nos desfazermos destas situações, e aí vem a questão do perdão, a questão que nos é tão importante nos tempos atuais, e em todos os tempos, e que tem sido tanto motivo de tantos conflitos, né? A ganância, o orgulho, a vaidade. Se a humanidade, o dia que tiver a consciência da reencarnação, nós teremos o fim dos conflitos, porque nós sabemos da lei de ação e reação, e que ela hoje é a consequência do que eu fiz ontem, e amanhã será a consequência do que eu fizer hoje. Então isso é o que nós temos que introduzir na nossa mente, no nosso coração, dentro desse entendimento, não é? Fora da verdade não há salvação. É outro item que é o tema de hoje. E nós ficamos pensando, fora da verdade não há salvação. Cada um, muitas vezes, traz a sua própria verdade. Basta-nos, numa conversa sobre qualquer assunto, sobre determinado tema, quando nós trazemos a nossa opinião, nós a defendemos com toda a nossa integridade, com toda a força, e quem não entende daquilo que está falando, normalmente se convence daquela forma, porque traz a sua opinião de uma forma muito coerente, porque quer convencer o outro daquilo, é a sua verdade. Aí vem o outro, uma outra criatura nesse debate, e traz a sua verdade, e cada um vem trazendo a sua verdade, a outra verdade, e que verdade é essa? Cada um tem a sua verdade. Então, fora da igreja não há salvação, e fora da verdade não há salvação, são conceitos que se confundem diante dos nossos entendimentos, né? Mas a caridade, ela vem numa amplitude muito maior, porque ela diz, qualquer um pode fazê-la, qualquer um pode praticá-la, qualquer um tem as condições necessárias para a prática do amor. Nós temos o nosso lema, né? A caridade em ação, ou seja, é o amor agindo, é a prática do amor nas obras, nas atitudes, não é? É isso que nós entendemos assim, não é? Quem possui uma verdade se acha possuidor, né? Como dizíamos, como que no mundo que nós estamos com tantas dificuldades, nós poderíamos ter esta pretensão de possuir a verdade? E que verdade é essa? E que ângulo da informação, ou que ângulo da situação é esse? Talvez seja apenas um dos ângulos que eu trago, não é? É da mesma forma aqueles que defendem determinada penalidade e que, quando se aplica aos outros, gostaria que a lei fosse muito rigorosamente cumprida. Mas quando
é para si, ou para aquele que lhe é de grande importância, que lhe é caro, aí ele busca o abrandamento daquilo que ele defendia como algo rigoroso. Então são os pontos de vistas, são as ditas verdades desta ou daquela forma. Tudo por conta das interpretações humanas, que ainda somos falhos nessas questões, né? Às vezes, nós podemos achar que estamos praticando a caridade, mas nós não estamos. Ou, por vezes, também achamos que não estamos, mas talvez estejamos a praticando. E aí há conceitos que se confundem quando falamos de caridade. O conceito da filantropia, por exemplo, aonde empresas normalmente, né, tomam iniciativas em auxiliar um grupo de pessoas, determinadas entidades, e que é louvável esta atitude da filantropia. Mas nem sempre todo filantropo é alguém caridoso. Será que eu estou sendo caridoso, por exemplo, quando eu faço uma doação para que eu possa abater um valor no imposto de renda? Ou eu estou usando apenas da filantropia? Ou quando eu estou dando uma esmola, às vezes para que a criatura pare de pedir, né? Ou para que ela se distancie de mim, então eu vou ali, dou esmola. Será que eu estou sendo caridoso neste momento? Então, às vezes, os conceitos podem se confundir, não é? A caridade é algo mais. A caridade é quando tu consegue dar algo de si. É óbvio e importante a doação do alimento, a doação de algum objeto, a doação de algum instrumento, algum produto de limpeza. É importante, nós precisamos disso para viver. Mas o algo mais, como que é feita essa doação? Tu dá de coração, por obrigação, para deixar tua consciência tranquila? Como que é feito, né? Cada um sabe de si, cada um sabe aquilo que se passa no seu coração. A caridade, ela é sobretudo cristã. Sobretudo cristã. Jesus vivenciou a caridade durante toda a sua vida terrena, não é? Todos os momentos, desde a sua infância, todos os momentos. Ele trouxe a caridade. No ato de falar, ele era caridoso com aqueles que às vezes xingavam, falavam mal, não é? Que olhavam de mau jeito, que traziam questionamento. E ele sempre amoroso, ele sempre carinhoso com todos quanto lhe chegavam, né? Então, aí estabelecendo a verdadeira fraternidade entre os homens, que é isso que estabelece a caridade. O dia que a humanidade, que todos nós conseguirmos de fato sermos de fato caridosos, né, a humanidade então ingressará com certeza numa vibração muito diferente, uma vibração num plano muito melhor, muito harmonizado, sem mais essas disputas, essas violências que a gente vê a todo instante, né? Mas se nós trouxermos hoje o conceito da caridade na minha vida, na minha conduta, né? Como que eu faria? O que eu faria? O auxiliar ao outro, de que forma, né? Através do amor incondicional. Tu olhas às vezes, mas essa pessoa não precisa, está pedindo, mas não precisa. Mas quem sou eu para julgar isso, né? Que condições eu tenho de julgamento para essa atitude? Na sinaleira alguém pediu algo, né, e o outro deu, e o outro julgou porque o outro deu, mas quem de nós tem condições de julgamento, né? Fazermos as nossas possibilidades sempre que nos é possível. E a característica principal, né, é a misericórdia. E a partir dela, então, decorrem variados outros sentimentos de união, do bem para todos, né, que é o princípio universal do amor, do bem, e através dele, inclusive, da justiça. É dar aquilo que eu possuo, quando uma caridade material, mas também aquilo que eu sou, que é a mais sublime das caridades, porque é a caridade moral. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec questionando os benfeitores amigos quando diz: qual é o verdadeiro sentido desta palavra caridade,
mas como entendia Jesus. Como entendia Jesus. E os benfeitores nos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ser bom para com todos, não é? Ser misericordioso para com todos, e também o perdão incondicional, 70 vezes, 7 vezes, como nos diz aquela parábola, ou o perdão incondicional e sem limites, não é? Ele não se revela, se a gente observar as falas de Jesus, não revela nessa fala nenhum ato exterior. Observem: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Ele não fala em nenhum ato exterior, embora seja importante, mas como entendia Jesus, algo de dentro para fora, algo que eu sou, não somente o que eu tenho, mas o que eu sou. Isso é o amor, como nos diz Kardec. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Portanto, abrange a todas as relações que nós nos achamos. É dentro do templo religioso, é na rua, é no trabalho, é aonde a gente vai no parque de diversão, é numa situação inusitada, é no trânsito, e é um desafio. Porque, por vezes, nós somos instigados, às vezes, por emoções que ainda nós temos que frear, não é? Especialmente no trânsito, em situações provocativas, mas eis as provas que nós precisamos para superar, não é? Eis as dificuldades que nos tornarão mais fortes, mais resistentes. E o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos de informação? O que nós fazemos com a mensagem do Evangelho? Dona Ivone do Amaral Pereira define a caridade como o próprio amor de Deus, irradiando virtudes sobre nós, suas criaturas, inspirando-nos à prática do bem. Nos inspirando à prática do bem. Se o amor é esse sentimento indefinível, onde ele traz o desejo do bem, o cuidado, a proteção, o amparo, a caridade é a prática desse amor. Tudo isso que a gente sabe o que é o amor, a caridade é conseguir fazer, a praticar tudo isso, né? E a gente sabe que não é uma situação fácil, mas todos nós já temos condições de iniciar isso. Se o amor é o sentimento, o amar é a atitude, né? E que resulta, então, na caridade. Segundo Divaldo Franco, no livro Lampadário Espírita, através de Joana de Ângeles, a caridade é o estímulo vivo da fraternidade, que ligará os homens e as nações numa só família, qual imenso rebanho sob o comando de um único pastor. Se somos filhos de um mesmo Pai, somos todos irmãos, todas as criaturas, não é? Em Obras Póstumas, Kardec diz que a origem de todas as virtudes é a caridade, também a base social, da ordem social. Então, o que está nos faltando no mundo para que parem essas guerras, esses conflitos? A caridade. Fernando Lacerda, no livro do País da Luz, define a caridade como o bálsamo que consola todas as dores, o manto que tapa toda a nudez, o auxílio que socorre toda a miséria, o pão que mitiga toda a fome, a água que sacia toda a sede, a luz que ilumina toda a treva, a força que anima toda a fraqueza, o sentimento que penetra todos os corações e a riqueza ao alcance de todos os mendigos. Queridos irmãos, fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Mas que salvação é essa, né? Que a gente sempre ouve, salvar-se de quê? É uma pergunta que podemos nos fazer.
Salvar-se de quê, não é? Salvar-se do comodismo, do egoísmo, da indiferença, da omissão, da descrença. Salvar-se desses sentimentos que olham primeiro a mim do que ao outro, né? A salvação se resume em conseguir a prática do bem. O meio de fazer este bem ao nosso próximo é a caridade. E como que isso se transcorre? Através da nossa modificação interior, não é? Valdo Vieira nos diz que fora da caridade não há salvação. É por essa razão que, interpretando o conceito de salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. A lei divina, como nos diz os benfeitores, é o supremo bem e manifesta-se a sua criação em todo o universo, em toda parte, e alinhar-se com ela, estar em sintonia com esta lei, é a salvação. E o contrário dela, então, é o que nós poderíamos chamar de contravenção à sua lei, ou perdição, enfim, é estarmos em sintonia. Então, a vivência da caridade, ainda de Valdo, né, nos diz que a caridade pura é simplesmente caridade pura e simplesmente como norma de comportamento. É aí que, em algum momento, a gente vai conseguir chegar à lei maior. E concluindo as nossas reflexões, então, esse princípio da caridade, em que os benfeitores amigos nos revelam, nos torna iguais perante Deus, sem mais dissensões ou divisões, mas nos permitindo a liberdade de pensar e a liberdade de agir. Portanto, nos dando a liberdade em nossas escolhas, para que nós possamos superar as nossas más inclinações. Porque os rótulos que nós trouxermos, isso não vai nos trazer nenhuma vantagem frente a Deus. O que vai realmente fazer a diferença na nossa vida são aquilo que eu plantei de bom, aquilo que eu fiz de bom, o quanto eu consegui superar as minhas dificuldades e auxiliar aos outros. Portanto, o quanto de virtude eu consegui trazer ao longo da minha existência. Portanto, eu agradeço a atenção de todos, rogando sempre a Deus e rogando a Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado, tenhamos uma boa noite.